Bem-vindo a mais uma de nossas aulas do Didaquê. É um momento onde a gente separa só para estudar as Escrituras Sagradas, compreender, como a gente costuma fazer aqui em muitas aulas, como vai ser na aula de hoje, o momento histórico, o momento geográfico, o momento político, econômico, social e religioso, para entendermos melhor esses textos bíblicos e podermos tirar grandes e boas lições aqui para nós. Eu convido você nesse tempo para um tempo de oração. Vamos buscar a Deus juntos e pedir para Ele que essa aula seja daquelas em que vai ampliar a nossa mente, ampliar o nosso coração e compreendermos melhor as Escrituras e nos apaixonarmos mais pelas Escrituras Sagradas. Ore comigo. Senhor, no nome de Jesus eu coloco o meu coração e também o coração de cada um dos irmãos que está acompanhando esta aula, para que nós possamos compreender os teus caminhos, Senhor. Ajuda-nos a ter a visão que os profetas tinham e o coração apaixonado pelo Senhor e pela tua causa que eles tinham. Que sejamos também profetas nos nossos dias e que tenhamos o nosso coração dilatado para poder compreender melhor as tuas palavras, o teu caminho, o teu direcionamento e hoje aqui as tuas escrituras. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Tema da aula de hoje: os profetas e o Deuteronômio. Como vocês sabem, Deuteronômio é um texto das Escrituras Sagradas, um livro da Bíblia Sagrada muito importante. Ele se torna a referência para todos os demais livros que você encontra após Deuteronômio. Você encontra Josué, Juízes, pule o livro de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Todos esses outros livros foram escritos com a base doutrinária do Deuteronômio, chamada de escola deuteronomista. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho dos erros e dos acertos do Reino do Norte. Como você sabe, após a morte de Salomão, nós temos uma divisão no Reino de Israel. Por isso, o reino dividido e a influência da religião na divisão é o que nós estamos abordando nesse momento. O Reino do Norte e o Reino do Sul se separaram após a morte de Salomão. Como vocês já sabem, o Reino do Norte ainda tentou, na verdade não era reino ainda, as tribos do Norte estavam sendo desfavorecidas com o governo de Salomão. A Israel aparentemente ostentando riqueza e ostentando tantas construções, mas o peso caiu sobre os camponeses, na sua maioria, do Reino do Norte, sem ter sobre si também nenhuma das construções que eram feitas lá na capital. Sendo assim, quando Roboão, filho de Salomão, foi assumir o Reino do Sul, as tribos do norte o chamaram para uma conferência, para uma conversa, procurando o diálogo ali, mas não houve diálogo com Roboão. Ele disse que aumentaria ainda mais os impostos e pesaria muito mais a mão sobre o povo. O povo já não aguentando mais, trabalhando igual escravo e não suportando mais os altos impostos que eram colocados sobre eles, resolveram romper de vez com Salomão. Afinal de contas, aquilo que estava acontecendo em Jerusalém não se parecia mais com aquele povo de Israel que tinha saído do Egito. Porque o povo de Israel que saiu do Egito cultuava um Deus que era um Deus libertador dos oprimidos, e agora Israel estava oprimido. Aquele Deus libertou escravos, e agora boa parte do povo estava trabalhando como escravo. Aquele povo de Israel iriam para uma terra prometida, com abundância, e hoje a abundância só estava na corte do rei. Então esse desnível social fez eles entenderem: esta nação não está seguindo a Jeová. Então, outra coisa, em cada parte de Israel se adorava Jeová, mas agora a partir de Salomão se adorava Jeová somente em Jerusalém. A Arca da Aliança caminhava no meio do povo, agora ela ficava trancada dentro de um luxuoso templo que teve a sua inauguração sendo feita pelo político rei e não pelos sacerdotes. Então você nota aí uma manipulação da religião a favor de uma centralidade da religião lá em Jerusalém para se ter mais domínio sobre o povo. Não chegando a nenhum acordo, as tribos do norte se dividiram. Mantiveram consigo o nome de Israel, porque eles entenderam que Israel eram eles e que Judá havia se afastado. Começamos aqui um rompimento e uma briga feia entre essas duas nações agora que surgem. Reino do Norte e Reino do Sul estiveram em guerra quase que durante o tempo todo da existência deles. Então, o Reino do Norte mantém consigo o nome de Israel,
Sua capital inicialmente se chamava Siquém, depois mudou a capital para Peniel. Tempos mais tarde, que nós vamos estudar isso, eles se tornam a capital de Samaria, gerando aquela ideia que você vem a conhecer só no Novo Testamento sobre os samaritanos. Nós vamos estudar sobre isso, então poupem as suas perguntas quanto aos samaritanos, porque é muito provável que em poucas aulas nós já alcançaremos uma ideia melhor do que era esse povo do Reino do Norte com a capital em Samaria. Seu rei, então, nesse momento era Jeroboão. No Reino do Sul, com o rei Roboão, ficou conhecido pelo nome da principal tribo, que era Judá, mantendo a sua capital lá em Jerusalém. Então, assim foi chamado o Reino do Sul por muito tempo como Reino de Jerusalém, por exemplo, ou Reino de Judá. Ou é daí, a partir daí que começa então a ser designados o quê? Quem era do Reino do Sul eram os judeus. Então, fica bem claro essa divisão aqui agora. Até então, lembra-se disso? Até, vamos colocar assim, até Jacó, ou até aquele povo que foi para o Egito, eles eram os hebreus. Continuando como hebreus, eles passaram o nome de Israel, que era o nome de Jacó. A partir de agora, Israel é só o Reino do Norte, e Judá, ou os judeus, é o Reino do Sul. Essa divisão, ela foi uma divisão política, mas também ela foi uma divisão religiosa, e é esse ponto que eu vou abordar mais hoje aqui. 1 Reis capítulo 12, de 25 a 27, serve como introdução para narrar o que Jeroboão começou a fazer no Reino do Norte. Como eu disse, na aula de hoje eu vou abordar apenas o Reino do Norte, com poucas menções ao Reino do Sul. 1 Reis 12, de 25 a 27, diz assim: Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois disso saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi, ou seja, lá em Jerusalém. Se esse povo subir a Jerusalém, interessante o termo subir a Jerusalém, é que Jerusalém ficava num lugar mais alto, mas era ao sul. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Então, Jeroboão ficou com o seguinte medo. Vai ter festa lá em Jerusalém. O templo é suntuoso, é chiquérrimo, é magnífico. Lá vão estar sacerdotes conhecidos. A música é incrementada naquele lugar. Se eu deixar o meu povo descer, ou subir no caso, para Jerusalém, e ali eles cultuarem a Jeová, eles vão ver aquela magnificência toda, aquela riqueza toda, eles vão acabar partindo para o lado de Roboão. E daqui a pouco vão vir e vão me matar e vão querer juntar o reino de novo e deixar o reino inteiro nas mãos de Roboão. Então ele pensou no seguinte, eu vou fazer uma coisa, vou criar 2 locais de adoração, até para facilitar para o povo. Um eu coloco em Betel e o outro em Dan. É interessante notar porque Betel já era um local de adoração dos antepassados. Quem criou o primeiro altar em Betel foi Abraão. Depois o templo em Dan, mas o templo de Dan é lá em Juízes que vai aparecer quando esse templo em Dan foi construído e com uma maneira até muito questionável a maneira como foi construído esse templo pela tribo de Dan. E então esses 2 locais que já eram veneráveis, já eram assim respeitados pelo povo, foi lá que ele constrói os seus templos e fala para o povo, vamos adorar a Jeová aqui. Um detalhezinho que ele criou bezerros de ouro. Eu quero que você entenda isso agora dentro da perspectiva de Jeroboão. Por quê? Na perspectiva de Judá, no Reino do Sul, que foi quem de fato fizer a redação final das escrituras que é a que nós temos, na perspectiva era pura idolatria aquilo. Bezerro de ouro dentro do templo, esse se tornou na verdade aquele grande pecado pelo qual Israel foi execrado o tempo todo e condenado o tempo todo, e para eles Deus rejeitou Israel por causa daquilo. Mas eu quero que você pense agora na perspectiva de Jeroboão. Na perspectiva de Israel, não é que o bezerro era para ser adorado, os bezerros eles eram suportes para
a adoração a Jeová? Explicando para você. Por exemplo, eles não tinham mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era o local de adoração, a adoração. Você não adorava a Arca da Aliança no templo. Mas sobre a Arca da Aliança, de maneira invisível, entre os dois querubins da arca, era ali que Jeová falava. Dessa maneira, então, ele cria 2 bezerros de ouro para dizer, no meio deles ali, naquele lugar, é onde Deus fala. Mas o tiro saiu pela culatra. Afinal de contas, tanto o povo do sul começou a condenar bastante. Profetas do sul iam até o Reino do Norte e condenavam aquela atuação, até porque, é interessante, a motivação de Jeroboão não era uma motivação de adoração a Deus. A motivação de Jeroboão era uma manipulação da religião para fins políticos. E isso foi condenado por Deus. Guarda bem isso. Sempre que a religião é manipulada com fins políticos, para fortalecer o seu líder, isso é condenado por Deus e os profetas de Deus precisam se levantar contra isso e condenar. Foi o que aconteceu. A Bíblia conta acerca de um homem de Deus que veio de Judá até Jerusalém, bem no dia daquela consagração do templo, enquanto Jeroboão estava ali diante do altar. E então ele profere a palavra, o altar se fende, as cinzas são derramadas e inclusive a mão de Jeroboão é contada ali que ela ficou atrofiada. Então você nota que houve um juízo de Deus ali mostrando, não é esse tipo de adoração que eu aceito. É interessante, mais adiante nós vamos ver o que é de fato a adoração que Deus aceita. O que nós temos aqui é um uso indevido da religião. Como a religião ela era então centralizada lá em Jerusalém, com o rei Roboão e com o templo de Salomão, Jeroboão então ele procura colocar essa outra maneira de adorar a Deus. É interessante até o que ele faz, porque Jeroboão, com medo de que os levitas, que tinham ido todos para Jerusalém, que os levitas manipulassem o povo para ir adorar em Jerusalém, ele tira os levitas do sacerdócio e começa a escalar novos sacerdotes vindos de outras tribos, e segundo alguns textos parece até que estrangeiros, para isso. E essa atitude dele não foi bem vista e foi muito criticada também. Então, é interessante notar aqui como é que o Reino do Norte começou. Ele começa economicamente de um modo interessante, porque eles se revoltaram contra o Reino do Sul por causa da questão da economia. Então ele baixou os impostos, afinal de contas ele não tinha uma máquina administrativa tão grande assim, e isso torna o povo satisfeito. É interessante, você pode ter o governo que for, bom ou ruim não importa, mas se a economia vai bem, aquele povo gosta daquele governo. Basta a economia ir ruim, que o povo já se levanta contra aquele governo. Foi assim que Hitler fez, por exemplo. Se você estudar a vida de Hitler, você vai ver sobre a economia e sobre o orgulho que ele despertou nos alemães, por isso os alemães o seguiram. Mas trazendo aqui, Jeroboão usa essa mesma estratégia. Politicamente, eles iriam acabar com a dinastia. Não foi bem assim, porque Jeroboão colocou o filho dele no governo. Mas, politicamente, a ideia era o povo escolhe o seu rei. Lembra disso? O povo escolheu Saul, o povo escolheu Davi, e Davi escolheu Salomão, e Salomão escolheu Roboão. Então, aqui seria o povo escolheu Jeroboão. Então, o certo seria agora o povo escolher o próximo, mas não foi bem assim. Ele colocou a dinastia dele no lugar, um filho dele no lugar. Teoricamente, seria então o povo que iria escolher o rei, mas isso acabou dando espaço para muitos golpes de Estado no governo do norte. Enquanto que o Reino do Sul mantinha uma linhagem só no reinado, no Reino do Norte nós temos diversas interrupções de linhagens. Por exemplo, o próprio filho de
Jeroboão, do Reino do Norte, ele é morto depois e outro toma o estado. Este outro tem um filho que entra no governo depois dele e mais um golpe militar vem e um grande militar toma de novo o governo. E a partir daí a maior parte dos reis do Reino do Norte eram anteriormente grandes militares que davam golpe de estado sobre o rei. E isso gerou uma instabilidade muito grande e uma crise de longo tempo. Por isso o Reino do Norte foi sempre uma catástrofe. Catástrofe porque era mal administrado, catástrofe porque o rei estabeleceu, logo de começo, Jeroboão, estabeleceu aquele governo sem nenhum preparo, e dessa forma usou a religião para manipular o povo e confundiu a cabeça do povo, porque na cabeça do povo o seu Deus eram os bezerros, e não que os bezerros fossem apenas um suporte, não é, para Deus, como era o caso da Arca da Aliança. Por quê? Porque não tinha os levitas lá para poder ensinar, mas alguns poucos levitas do Reino do Norte que surgiram depois, por causa daquelas cidades levíticas que haviam no Reino do Norte, começaram a levantar-se. Já que o governo está instável, já que o povo não sabe para onde vai, o governo não tem muita força, conflitos internos, inclusive, de generais matando generais dentro das forças que haviam dentro daquela nação, surge um novo grupo, um grupo que veio de dentro dos levitas, começa a trazer esse povo de novo para o culto a Jeová. Quem eram esses? Os profetas. Entramos então naquilo que nós chamamos a Era dos Profetas. Os profetas tinham uma força muito grande, porque com aquele fim daquele governo centralizado ali de Davi e Salomão, todos os novos governantes passaram a ser mais instáveis, inseguros e não tão fortes como era o governo de Davi e Salomão. E os profetas passam a ser esta força que emergiu. E eles surgem como aqueles que podem, por exemplo, confrontar e enfrentar o rei. Você vê isso no caso de Elias e de Eliseu. E eles passavam a ser assim aqueles representantes do povo diante do rei, diante do governo e com a autoridade de Deus. É interessante a gente entender esse ponto aqui, porque não é que não haviam profetas antes, você vê outros profetas. Aías, por exemplo, que é o profeta que ungiu a Jeroboão, você tem lá na corte de Davi, você tem o profeta Natã, mas agora se torna um movimento dos profetas, e principalmente na estirpe, no estilo de Elias e de Eliseu. Então, no Reino do Norte principalmente, como o rei não adotou aquela dinastia e tinha aquela instabilidade de vários golpes de Estado, a escolha de um novo rei dependia muito das forças sociais existentes. Então, o que acontecia? Os militares eram principalmente os privilegiados, porque tinham mais forças, tinham armas. Quando havia instabilidade no governo, eles tomavam o governo ou colocavam quem queria, ou um dos seus generais assumia. E para que o povo pudesse também ser uma força que pesasse nas decisões e nos rumos do país, precisava de uma liderança que tivesse essa credibilidade diante do povo e uma coragem suficiente para enfrentar essas pressões, né, militares, as pressões dos ricos que mandavam muito na nação e também daqueles que eram os donos do poder. E os profetas foram aqueles que assumiram essa função. Então, os profetas, eles eram acreditados pelo povo. O povo acreditava neles. Para eles, aqueles homens eram homens de Deus. Você conhece, por exemplo, as histórias do profeta Elias, que ela é contada dentro das esferas dos nortistas. Se você não sabe ainda, o Elias e o Eliseu eram profetas lá no Reino do Norte. E é do Reino do Norte que nós estamos tratando nesse momento. E é interessante notar como os milagres aconteciam através de Elias, aquela multiplicação da comida da viúva, depois a ressurreição do filho da viúva, e fazia com que o povo entendesse que Deus ouve esse cara. Quando Elias ora, Deus responde. E a história mostra que esse profeta, ele
anunciava as coisas de Deus e sempre mostrando o lado do povo que era um povo sofrido. Então, quando ele fala, ele está comprometido com a vida daqueles que são pobres, daqueles que são oprimidos, daqueles que são os desaventurados e sem interesses particulares. Tanto que eles eram nômades praticamente. Tanto que aquele caso daquela mulher de quem ele ressuscita o filho, aquela mulher, você nota, por exemplo, que ela criou, tinha conversado antes com o seu marido e criou ali um quartinho para o profeta para que quando ele passasse tivesse pelo menos um lugar para ele dormir ali. Então Elias era esse cara que andava em cavernas, que dormia na beira de rio, mas era o homem de Deus que ia lá e confrontava o rei. Agora é interessante notar que profetas na Bíblia Sagrada são engajados. Porque se eles não são engajados e não estão junto com o povo, não se dá credibilidade para a palavra deles. Então, uma palavra de um profeta precisa ter ações condizentes com aquela palavra. Esses profetas, então, eram muito corajosos. E aqui eu vou ainda me deter um pouco mais em Elias. Porque Elias tem um momento em que ele confronta Acabe. Acabe era um rei muito instável. Acabe foi filho de um grande militar, e filho desse grande militar, você nota assim, o pai era tão assim, militar, que mandava e que tudo mais, que fez com que o filho fosse alguém sem muito poder de decisão. Seguindo aquela ideia de se fazer alianças com povos vizinhos, Acabe se casa com a filha de um rei da região de Tiro e Sidom, que é a Fenícia, né? Casa-se ali para fazer unidade, né, entre essas duas nações. E essa esposa de Acabe era uma mulher líder, era uma mulher muito mandona, e ela acabou controlando e manipulando completamente Acabe. O pai dela era rei sacerdote de Baal. Então essa mulher, Jezabel, começa a introduzir o culto de Baal dentro de Israel. E então Elias faz esse confronto contra Jezabel e o confronto contra os profetas de Baal que foram trazidos para lá e sendo sustentados pelo Estado. Não só isso aconteceu, como também uma das coisas que aconteceram é que o próprio culto a Baal passou a ser um culto oficial ali em Israel. Mais adiante eu te falo um pouquinho mais sobre esse culto a Baal. Então o profeta, todos os profetas que vieram depois, começam a seguir esta linha de Elias e Eliseu. Os profetas eram alguém não presos pela política, e também os profetas eram alguém que condenaria a religião quando a religião fosse falsa. Você vê isso, por exemplo, na vida de João Batista. João Batista é um Elias da época de Jesus, porque ele não estava nem no templo e nem no palácio, mas estava no deserto, separado de tudo aquilo, para poder exatamente direcionar qual era o caminho de Deus naquela situação. Então todos os profetas que vêm depois disso são profetas que se levantam sem medo dos reis, sem medo dos ministros, dos sacerdotes, da classe alta, defendia o povo que era sofrido. Você vai ver isso, por exemplo, Jeremias. Jeremias é um profeta que vai lá e fala contra o rei, que ele estava errado, tudo mais. Os assistentes do rei vão lá, prendem Jeremias e o lançam numa fossa mesmo com estrume e tudo mais, dessa maneira, jogou numa fossa, deixou Jeremias lá passando fome e naquele lugar horrível. Finalmente eles tiram Jeremias de lá, não sei se um dia depois, o que Jeremias faz? Vai para o centro da praça, diante do palácio e continua pregando a mesma coisa de novo. Você vai ver que os profetas eram assim, os profetas confrontavam. Então as suas denúncias, eles colocavam em xeque as instituições. Algumas coisas eles falavam, vocês desviaram isso aqui do caminho do Senhor. Esse templo não está servindo o Senhor. Por isso que eles são muitas vezes perseguidos e até mesmo mortos. O povo acreditava nos profetas. Toda a vida e a ação dos profetas, para eles, era como a própria presença de Deus, a palavra de Deus na história.
Para eles, a palavra do profeta não era uma palavra qualquer. Para eles, a palavra do profeta era a palavra de Javé. Era isso. Então, o profeta ele tem liderança, ele tem credibilidade diante do povo e tem coragem para ficar enfrentando os donos do poder. Pausa. Uma pausa e um parêntese aqui agora que nós vamos sair do nosso texto, sair do nosso momento histórico e trazer para nós hoje. Qual era a Bíblia do povo do Novo Testamento? Qual era a Bíblia que os nossos irmãos, Bíblia entre aspas, tá? Porque esse nome não era usado. Qual era a Bíblia do povo do Novo Testamento? As Escrituras que nós estamos lendo, ou o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como eu acho melhor ser chamado assim. Então, Pedro, João, liam Elias, Eliseu, essas histórias que eu estou lhes contando. Eles entendiam que a função deles agora, ao pregar a mensagem de Jesus, e o próprio Jesus também pregava dessa maneira, confrontava Roma, confrontava o templo ali em Jerusalém, confrontava o Herodes, que era o governo local, confrontava os fariseus e os saduceus, que eram os líderes da religião local. Então você nota muitas vezes que esses homens confrontavam essas pessoas dizendo que eles estavam no caminho errado. Então você nota que a igreja também ela surge com essa mesma perspectiva. A igreja, Jesus era chamado de varão profeta e a igreja era esse povo profético que agora, na escola de Jesus, começaria a fazer isso. Você percebe como o cristianismo hoje está tão distante dessa realidade lá dos primeiros cristãos? Presta bem atenção disso. Você não vê os primeiros cristãos casados com política, você não vê os primeiros cristãos ficando quieto diante da religião que está sendo vendida e manipulando o povo. Você não vê isso nos primeiros cristãos. Você vê, na verdade, uma oposição a tudo isso. A igreja, quando se uniu com o Estado, é que ela se afastou completamente dos caminhos do Senhor. Então, esses textos que a gente estuda, nós estamos estudando em seu contexto histórico e tudo mais, isso é uma exegese do texto. Mas quando nós fazemos algo chamado hermenêutica, ou seja, uma aplicação desse texto do passado para os nossos dias de hoje, você percebe que a igreja está longe do seu papel, que a igreja está desviada dos caminhos do Senhor e que nós precisamos trazer um tempo de restauração e de uma vida nova para dentro da igreja. Continuando aqui agora. Para o profeta, ele tinha essa convicção de que ele tinha uma ligação direta com Deus. Esse profeta, ele tinha também uma ligação muito clara com aquilo que nós chamamos as raízes do povo. Porque essa convicção do profeta que algo estava errado, não era troco de nada, não caiu do céu isso. Ele tinha um mapa na mão, ele tinha uma planta na mão de como deveria ser a nação. Ou seja, a planta na mão que eles tinham era o seguinte: este Deus se revelou para nós através de Moisés, dizendo que ele era Javé, o Deus libertador, que libertou o povo da escravidão no Egito para vir para uma terra prometida, uma terra de justiça que mana leite e mel. Ou seja, abundância, justiça, vida correta e aí sim um serviço a Deus dessa maneira. Então eles têm uma visão desse ideal que Deus criou, dessa sociedade justa, desta maneira de Israel trabalhar como uma sociedade fraterna. E esse início da história deste povo de Deus está ligado com o coração de Deus. Deus para eles era o Deus libertador. Portanto, qualquer opressão era contrário a Deus. Qualquer desigualdade social, alguma coisa nós estamos errando no caminho de Deus. Então o profeta, ele acredita que a vontade de Deus é essa equidade, a justiça, e por isso ele se sente na certeza de que ele está falando em nome de Deus quando ele exige isso dos governantes e daquela classe dirigente do país. Para o profeta, todas as tradições que foram se acumulando durante o tempo, elas são genuínas e se ajudam a construir o projeto de Deus no meio do povo. As tradições do povo que saiu do Egito, que passou pelo deserto, que começou na Terra Prometida, a liderança de Moisés, depois de Josué, e essa liderança do povo, para eles isso era o relato de como ela deveria viver, mesmo em outros tempos, mas descobrir novos caminhos de como viver de uma maneira cheia de equidade. Então,
qualquer situação na nação em que houvesse opressão ou injustiça, alguma coisa precisaria ser revista nessa maneira. Então, nota uma coisinha. Os cultos é uma tradição antiga da tradição de Israel, mas no momento em que esses cultos ou essas festas que haviam em Israel começam a ser usadas para manter a opressão, o profeta não duvida e denuncia aquilo em nome de Javé. Será que a igreja não deveria assumir esse papel hoje em dia? Será que não existe algumas coisas que não deveria ser a mídia condenar, mas sim a igreja? Nesses dias eu tenho visto, de novo estou trazendo para os nossos tempos, nesses dias eu tenho visto algumas ações do reino de Deus mais fora da igreja do que dentro da igreja. Porque a igreja não é o reino de Deus, ela é o agente do reino. E como Jesus mesmo disse, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo, se vocês não forem esse canal do reino de Deus, eu vou levantar outros fora daqui para serem esses canais do reino de Deus. E aí você vai ver, às vezes, até a mídia ou a imprensa ou pensadores trazendo verdades do reino de Deus que você identifica, no teu coração você identifica que esse cara está certo, o que ele está falando está certo. Você não está assumindo toda a doutrina nem a religião dele, mas você começa a perceber sinais do reino de Deus fora da igreja, condenando às vezes até mesmo algumas ações de dentro da igreja. Então, os profetas do Antigo Testamento eram esses que tinham assumido essa postura. A igreja no Novo Testamento foi também essa que assumiu essa postura. Nos nossos dias, precisamos descobrir as posturas e os caminhos que a igreja deve seguir. Vamos falar das Escrituras Sagradas. Nesse tempo, ainda não existiam as Escrituras como nós temos hoje. Tudo ele era feito através da tradição oral, ou do trabalho do educador por parte dos levitas itinerantes. Para você entender isso um pouco melhor, você volta lá nas aulas em que nós ensinamos sobre o ministério dos levitas, que eles eram praticamente pregadores itinerantes que saíam de cidade em cidade ensinando a lei do Senhor. É interessante notar que os profetas surgiram exatamente desse movimento dos levitas. Foi quase uma versão 2.0, vamos dizer assim, desse movimento dos levitas, porque eles passavam ensinando a lei do Senhor e também corrigindo a nação sobre os caminhos que essa nação deveria seguir. É nesse tempo que surgem os primeiros escritos de Deuteronômio. Mais adiante, a gente vai estudar um pouquinho mais, quando nós estudarmos lá adiante, mais ou menos uns 300 anos depois, o rei Josias, nós vamos voltar e ver mais algumas coisas de Deuteronômio. Porque Deuteronômio foi um livro inicialmente escrito num núcleo, através dos levitas no Reino do Norte. Tem um núcleo de Deuteronômio, mais ou menos do capítulo 5 até, aí eu já não sei, 20 ou 30, eu já não lembro mais. E depois outros textos foram agregados e fizeram uma redação final depois de Deuteronômio, isso já na época do exílio babilônico. Por isso, Deuteronômio, quando o âmago dele, que foi escrito lá nos tempos dos levitas, do Reino do Norte, nesse período histórico que eu estou agora tratando aqui com vocês, ele é carregado com esse aspecto de paixão e pregação. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Você nota ali que é uma pregação claramente tributada a Moisés por uma razão simples. Moisés era uma espécie de patrono dos levitas. Porque Moisés era da tribo de Levi. O levita mor, vamos dizer assim, era o grande Moisés. Então isso tributado a Moisés porque aprenderam com ele. Essa era a lei de Moisés. Só que agora redigida, retratada e atualizada para esse tempo histórico que nós estamos citando aqui, através dos levitas, e surgem os primeiros escritos do Deuteronômio. Então, esse texto de Deuteronômio é um texto que se originou nas pregações dos levitas itinerantes e com o ministério dos profetas, que também eram itinerantes. É muito interessante notar, porque quando a gente vai estudar mais adiante outros trechos de Deuteronômio, quando nós vamos estudar,
você vai ver muitas semelhanças do texto de Deuteronômio e os textos do profeta Oséias, que também era um profeta no Reino do Norte. Muito interessante, que muito mais adiante nós vamos estudar sobre ele. O caso é que Deuteronômio condena muito a idolatria. Por isso ele caía perfeitamente dentro desse ambiente do Reino do Norte, porque era um reino que simplesmente se apostatou. Mistura de religiões, o povo que começou a adorar o bezerro em vez de adorar a Deus, começando a adorar outros deuses. Baal passou a ser o deus oficial da nação, por isso que na época de Elias ele confronta isso, vence, mas anos mais tarde um outro rei estabelece de novo o culto a Baal naquela nação, porque a idolatria ela estava casada com aquilo que nós chamamos de opressão. Essa questão religiosa de servir outros deuses, por exemplo, era só uma desculpa para as pessoas fazerem o mal. Para nós entendermos isso, eu vou voltar aqui à época de Acabe, em que ele foi confrontado pelo profeta Elias. Acabe, que foi um dos reis ali, ele continuou com essa política do pai dele de se fazer alianças com povos vizinhos. Casou-se ali com Jezabel, que era filha do rei de Tiro, eu falei ali dos fenícios, mas Tiro era a cidade principal, Tiro e Sidom, mas ali eram os fenícios, e que adorava a Baal. Então, Jezabel, ela não traz só o Baal consigo, mas ela também traz sacerdotes, ela traz a sua religião junto. Como era a religião da rainha, muitos povoados pequenos começaram a fazer altares a Baal. Como ela era uma mulher de caráter muito forte, dobrou o marido e decretou que o Baal se tornasse o deus oficial ali no Reino do Norte. É importante a gente saber o que é que isso gerava ali no povo. Porque o povo de Israel no dia a dia tinha misturado a adoração a Javé com o culto ao deus Baal. Explicando isso. Os camponeses, eles achavam que aquele deus libertador e guerreiro que era Javé, era o deus que ia cuidar deles nas guerras. Mas o deus da agricultura, que ia dar o trigo para eles, que ia dar o dinheiro para eles, no bolso deles, o deus que ia fazer chover e dar colheita, era Baal. Então, essa mistura começou a trazer consequências sérias para Israel, porque isso não era só uma questão de religião ali. Era uma questão de que Baal não tinha relação alguma com justiça e com libertação. Na doutrina de Baal, valorizava-se aqueles que estavam enriquecendo com as colheitas. Esses eram abençoados de Baal. E esses que eram os abençoados de Baal eram os prósperos. Portanto, o povo pobre não tinha voz e nem vez. E Baal não os defendia, não havia doutrina. Dessa maneira, a classe que era dominante, que tinha dinheiro e que tinha mais terras e que tinha mais colheita, poderia fazer o que bem entendesse nos seus campos, empregar pessoas por dinheiro mínimo. E não havia lei sobre isso, porque o povo servia a Baal e Baal não se importava com isso. Era um Deus que favorecia os privilegiados e assim a opressão se tornou forte naquela nação por causa do culto a Baal. Você nota? A religião trouxe uma ideologia. A ideologia favorecia aos ricos e poderosos. Dessa maneira, cada um fazia o que queria. Isso não é diferente na colonização do Brasil, por exemplo. Porque os portugueses, quando vieram para o Brasil, trouxeram a sua religião junto, a religião cristã católica. E essa religião que veio com os portugueses não se opunha, por exemplo, inicialmente, na escravização dos índios. Porque para eles ficavam discutindo se o índio tinha alma, ou se o índio era a mesma coisa do que um papagaio, por exemplo, que é um animal que simplesmente reproduzia palavras. Então, para eles, escravizar os índios não era um pecado. Afinal de contas, eles eram animais, é como usar um burro de carga, um cavalo, né, um jumento, um boi, usar o índio.
porque a religião lhes dava isso. Claro que houve outros movimentos dentro do catolicismo, como por exemplo os jesuítas, que foram contra isso e acabaram fazendo as missões. Qualquer dia você estuda na história do Brasil sobre as missões, aliás, está ali alguma coisa para a gente estudar. As missões jesuíticas, onde eles protegiam então esses índios debaixo de uma certa organização. Então, voltando, nesse tempo então de Baal, quando Baal se tornou o rei, o Deus de Israel, fez com que aquele povo que era os donos da agricultura, né, os donos das grandes terras, se tornassem então privilegiados com tudo isso. E por que o rei deixava tudo isso? Porque tinha os cultos. E os cultos de ofertas a Baal, aquela oferta toda que era dada a Baal, ficava, na verdade, para o rei e para sustento da sua corte e do sacerdócio de Baal, que cada vez enriqueciam mais. Ou seja, para você servir a Baal, você tinha que levar as ofertas para Baal. Essas ofertas sustentavam a corte. Dessa maneira, o rei não precisaria cobrar impostos do povo, mas o povo adorava o deus Baal, que a grana ficava, na verdade, com o rei. Interesseiro nesse momento. Nota de novo a religião sendo usada para manipulação do povo e para favorecer uma classe superior. Agora, o que era o culto a Javé? O culto a Javé, para a gente entender isso melhor, era um culto que exigia justiça, que exigia equidade. Para a gente entender isso melhor, eu vou recorrer lá a um profeta já bem posterior e do Reino do Sul, que é Isaías, mas ali ele mostra claramente o culto a Javé como que deve ser feito. Por exemplo, no culto a Javé tinha as reuniões de adoração e tudo mais, tinham momentos que era convocação de jejum. E aqui ele vem explicar o que é o culto que ele quer, o jejum que ele quer. Olha só, Isaías 58, de 6 a 9, eu vou ler pela Bíblia a mensagem porque tem uma leitura muito mais fluente. Diz assim: este é o tipo de jejum que eu quero ver, ou seja, esse é o culto que vocês podem me prestar. Essa é a consagração que eu quero de vocês. Gente, isso aqui é palavra para nós também, igreja, hein? Essa é a consagração que eu quero de vocês. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos. Aqui não é o preso que assassinou alguém, por favor, é o preso que estava lá preso por causa de dívida. O cara não tem como pagar, porque é pobre, é miserável, não tem como pagar, então ele vai preso. Cancelem as dívidas, por isso que está emendado aqui, libertem os presos e cancelem as dívidas. O que eu espero que façam é, repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho. O Eterno de glória vai garantir a sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui estou. Essa é uma palavra para mim que casa muito bem com a igreja hoje. Esse é o chamado de Deus para a igreja hoje. Porque é esse o culto que Deus espera de nós. Portanto, voltando aqui agora para o nosso momento histórico lá, povo de Israel, Reino do Norte. Os profetas confrontavam com essa ideia. A partir do momento em que há injustiça, não se está seguindo a lei de Javé. E a lei de Javé era o Deuteronômio, que eles começam ali, era a lei dada ali para Moisés no Êxodo, e que agora eles reescrevem o Deuteronômio. O Deuteronômio é chamada a segunda lei, ou a lei redigida, revisada ou reescrita. Por quê? Eles atualizaram a lei de Moisés para os seus tempos. Vamos explicar um pouquinho mais aqui como é que foi essa formação de Deuteronômio. Ele tem essas referências do Reino do Norte muito forte, como eu já disse, linguagem muito parecida com as do profeta Oséias. Os assuntos e temas que ele trata têm muito a ver inicialmente com esses problemas que aconteciam ali no Reino do Norte, principalmente com aqueles embates que haviam ali no século IX e no século VIII contra Baal e contra Astarote,
Que, aliás, é interessante notar, Baal e Astarote nem existia nos tempos de Moisés, então não daria para ter sido Moisés escrito textos contra Baal e Astarote. Baal e Astarote eram problemas ali, daquela época, ali principalmente da época do profeta Elias. Então é muito provável que esse material central de Deuteronômio, ele foi produzido ali, pelos levitas itinerantes e pelos profetas do Reino do Norte. Quando o Reino do Norte caiu, que nós vamos estudar isso mais adiante, esses textos foram trazidos para o Reino do Sul e encontrados e guardados, né, no templo, que foram encontrados na época do rei Josias, quando ele fala encontramos a lei de Deus no templo do Senhor, se referia a esses trechos de Deuteronômio. É por isso que a lei em Deuteronômio pega pesado com o culto a outros deuses, como essas referências a Baal e Astarote, por exemplo. Toda imagem de deuses ou toda imagem distorcida de Deus, de Javé, é idolatria. Um detalhezinho. Nós, protestantes, costumamos a pensar em idolatria como sendo o ídolo em si, como sendo a figura. Aquela figura é nada, Isaías fala isso, é um pedaço de madeira esculpido. O problema é a doutrina que tem por detrás daquilo, o pensamento que vem por detrás daquilo. Então, quando você, por exemplo, cria uma imagem, mesmo que não seja fixa, mesmo que não seja escultura, quando você cria uma imagem de Deus que não é Deus como ele realmente tem que ser, isso é idolatria. Ou seja, nós podemos estar idolatrando um outro Deus em nome de Javé, de Jeová, não é? Quando se distorce a imagem de Deus, por exemplo, para dominar um povo. Por exemplo, muitas pessoas usam uma imagem de um Deus terror. Deus vai te julgar, toma cuidado, olha aí a tua mão. Isso aconteceu comigo aqui, no nosso Didaquê. Uma pessoa entrou aqui para conversar comigo, estava doido da vida porque eu falei mal de Moisés. O ídolo dele era o Moisés, né? E eu falei que Moisés foi um pai muito ruim, foi mesmo. E que quem entrou na Terra Prometida foi Josué porque tinha uma família correta, porque a Terra Prometida seria organizada a partir de famílias. E aquele cara quis ali discutir comigo, e quando eu mostrei para ele os pecados ali, os erros de Moisés, ele falou, não, mas olha, Miriam, quando foi contra Moisés, ficou leprosa. Toma cuidado, hein? Você vê, estava me acusando, dizendo que porque eu falo contra Moisés, eu vou ficar leproso também. Você está vendo como é que é? A imagem de Deus que ele tem, um Deus manipulador, porque quando você não tem argumento para falar, quando você não tem argumento, você apela. Ou você grita, ou você bate na mesa, você fala que manda, ou você fala, né, como é o caso desses pregadores, em nome de Deus. Então, em nome de Deus, faz coisa que Deus nunca faria. Anos atrás eu ensinei uma coisa sobre o pai de Jesus, como é que Jesus veio revelando o pai. Porque o povo tinha uma ideia de um Deus mau. E ele chega assim e falou, meu pai faz cair a chuva, né, que é bênção, sobre maus e bons. O meu pai faz nascer o sol sobre maus e bons, ou seja, meu pai é o Senhor, que é bom para todos, como está escrito no livro de Salmos. Né? Jesus falou o seguinte, vocês não ouviram o que foi dito? Ame o seu inimigo, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? E todo mundo, pois é. Eu estou dizendo, ame o seu próximo e ame também o seu inimigo. Jesus veio corrigindo aquela ideia de Deus, porque no texto bíblico não está escrito odeie seu inimigo. Foi o povo que acrescentou isso. Ou os líderes que acrescentaram isso e ensinaram isso para o povo. E Jesus vem fazendo essas correções da imagem distorcida que eles adoravam. Jesus está dizendo, esse Deus que vocês adoram não é o meu pai. Não é Deus. Vocês estão adorando outra coisa. É isso que Jesus estava ensinando. Então, todas as vezes que você vê Deus sendo usado em nome, por exemplo, de opressão do povo, domínio do povo, e principalmente nessa época de eleição, na política, sabe de uma coisa, não é do pai de Jesus que eles estão falando, mas de um ídolo que eles criaram, de uma figura que foi inventada como sendo Deus, porque é para manipular o povo. Quando se distorce a imagem de Deus para ganhar dinheiro, também é idolatria. Eu vi, por exemplo, já na semana passada, pregadores manipulando o povo, dizendo o seguinte, falou, quanto que você acha que você, por exemplo, perderia se você
ficasse doente com a Covid-19 e com o coronavírus? Quanto que você acha que você perderia? Pois bem, pega o dízimo disso, entrega agora como uma oferta para Deus. Isso é uma semente que vai libertar você e que você não vai pegar o coronavírus. Que absurdo! Que absurdo! Então você vê que, na verdade, a manipulação ali, ele não está preocupado com a saúde do povo. Ele está preocupado em ganhar aquele dinheiro, arrancar aquele dinheiro da parte do povo. Quando você distorce a imagem de Deus para ganhar poder e influência, também isso é idolatria. Aquela história de eu sou ungido do Senhor, ou seja, não mexe comigo, meu santo é forte, né? Seria mais ou menos isso que o pessoal fala, né? Então, quando as pessoas usam muito palavras sobre autoridade, né? Tipo, não toca no ungido do Senhor. O próprio cara falando, né? Não toca no ungido do Senhor. Ele está falando para não brigar com ele, para não lutar contra ele, porque ele quer dominar o povo. Isso tudo você está criando um ídolo. Ou seja, na Bíblia diz claramente, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Pausa. O que os homens estão fazendo? Estão fazendo um Deus à sua imagem e semelhança. Então a pessoa é vingativa, então ele fala, Deus vai vingar, né? A pessoa é dominadora, ela fala, você vai ver o poder do meu Deus, o que ele vai fazer. Então, a pessoa é dominadora, então ela fala, não, então Deus vai dominar essa nação. Deus nunca prometeu isso. O reino de Deus não é desse mundo. Jesus mesmo falou, meu reino não é desse mundo. Então, não tem essa ideia nas Escrituras Sagradas. Existe sim na idolatria que foi criada em nome de Deus. Por isso que nós precisamos de profetas nos nossos dias. Profetas que denunciem isso. Por isso, irmãos, oremos. Que Deus nos dê profetas. Seja você um deles. Como? Profetizando com a sua própria vida, com o seu modo de viver. Você não vai só falar contra a corrupção, você não vai ser corrupto. Você não vai só falar sobre direitos das pessoas, você vai respeitar os direitos dos outros. Você vai ensinar e viver o amor e dessa maneira você vai aprender a pregar o evangelho até mesmo sem palavras. Surge então uma escola. O que é uma escola? A escola deuteronomista. Escola é uma série de tradições, de escritos, de edições, de produção de novos materiais, prolongando e atualizando sempre aqueles pensamentos. É isso que nós chamamos de uma escola. E aí começa uma escola, a escola deuteronomista. O Deuteronômio ele reinterpreta os textos da lei, aplicando e dando mais detalhes. Se você comparar a lei em Êxodo e em Deuteronômio, você vai notar esses upgrades que são feitos na lei em Deuteronômio. Isso nos cria um precedente interessante, porque as leis elas têm que ser reinterpretadas e modificadas para se adaptar a uma nova realidade. Mais adiante nas nossas aulas, eu vou falar com vocês sobre como a igreja no Novo Testamento começa a reinterpretar algumas coisas do Antigo Testamento. Não só isso, a própria igreja vai se atualizando. A igreja inicialmente entendia que Deus só viria para os judeus e ele estava aguardando Deus vir em Jerusalém. Mais adiante, eles entendem que Deus agora vai salvar todas as nações e que ele quer atingir todos os povos, né? Todas as etnias seria essa palavra correta. Então saem os missionários através de Paulo, tudo mais, que tem aquele concílio de Jerusalém ali em Atos 15. Mas, por exemplo, alguns costumes da igreja foram sendo reinterpretados. Por exemplo, os judeus lá na Judéia oravam os homens de cabeça coberta. Paulo chega lá para os coríntios e fala, não, o homem não pode cobrir a cabeça, porque lá em Corinto cobrir a cabeça era marica. Então ele fala, não é isso que é para o homem fazer. Lá em Corinto, por exemplo, que as prostitutas raspavam a cabeça, Paulo fala, a mulher use véu se ela tem o cabelo raspado. Se ela tem o cabelo, então que ela use o seu cabelo. Se ela não tem, que ela use um véu. Por quê? Para não se parecer ali com a prostituta, para ela não se parecer rebelando contra os princípios do reino de Deus. Então, é um conselho que Paulo fala e que depois ele completa. Falou, mas isso é só para vocês. Ali em Coríntios 11 ele fala, né? Se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quer dizer, nenhuma igreja tem esse costume. Era algo só para aquela região. Então você nota que a palavra de Deus ela vai sendo reinterpretada e recolocada de acordo com uma necessidade. Mas nós vamos estudar isso mais adiante quando nós falarmos de interpretação bíblica e já estudando no Novo Testamento isso.
Mas o Antigo Testamento também faz isso. Ele abre um precedente interessante, porque ele mostra que os textos canônicos, os textos sagrados, eles podem e precisam ser reinterpretados, mas mantendo o mesmo espírito. Por isso que a gente fala da lei do espírito de vida. Quando nós reinterpretamos a lei dentro do espírito da lei. É muito interessante isso, porque os textos eles vão sendo atualizados. O fundamentalismo, ele pensa que os textos bíblicos são fixos e eles são estáticos e que eles só têm autoridade devido a esse estado de não mudança deles serem estáticos, né, sempre. E essa não é uma visão da Bíblia sobre os seus próprios textos. Os textos que representam uma revelação sagrada, eles também foram modificados, revisados, refeitos e foram reinterpretados no seu processo de transmissão e de preservação dos textos. Por isso eles precisam ser revistos, reinterpretados para novas situações, porque senão eles se tornam irrelevantes. É uma noção diferente do que a gente entende por ser um texto canônico ou sagrado. É por isso que é uma visão diferente daquela frase. Mas a Bíblia diz... Mas disse em que situação? Por quê? Senão, por exemplo, você quer ver um texto que foi reinterpretado? O sábado, por exemplo. Então não pode trabalhar no sábado. Ué, mas você já não trabalhou no sábado? Então você acha que você não vai para o céu porque você trabalhou no sábado? Não, querido. Esse texto foi reinterpretado ali por Jesus. Quando Jesus falou que o sábado, na verdade, era uma lei trabalhista. O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Então o próprio Jesus reinterpretou a lei do sábado, reaplicando aquela lei. Então você nota aqui que a Bíblia ela vai se adequando, mas mantendo sempre o mesmo espírito nela. E o mesmo espírito nela é o quê? Amor, compaixão, misericórdia e uma vida social saudável. As modificações que a gente encontra em Deuteronômio, já estou partindo aqui para o final, são algumas delas. Primeiro, a centralidade do sagrado. Em Deuteronômio é importante a gente saber que quando fala ali, o lugar que o Senhor escolher para ali colocar o seu nome. É interessante que ali não é falado que é Jerusalém, mas Jerusalém se encaixava dentro das perspectivas, por exemplo, do Reino do Sul. Mas sempre é citado a casa ou lugar onde Deus habitaria o seu nome, não onde ele habitaria, porque senão ele seria confundido com outros deuses. Outros deuses tinham casas, Deus não. É por isso que no Novo Testamento é reinterpretado isso. Quando Estevão, por exemplo, fala, que casa comportaria Deus? Não é? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. E é interessante isso porque hoje até a própria igreja volta a pensar da maneira antiga, sem a reinterpretação que a própria Bíblia dá ao texto. Porque chamamos de casa de Deus o salão de reunião, não é? As pessoas falam de uma santidade espiritual que existe ali no local. Algumas igrejas, por exemplo, você não pode nem subir num púlpito, por exemplo, nem que esteja limpando, né? Tem pessoas especiais para limpar o lugar, porque o lugar é sagrado. Essa ideia de lugar sagrado, de terra santa, isso é idolatria. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os céus e a terra, tudo é do Senhor e não tem nada que possa conter o Senhor. Então, são ideias erradas que acabam surgindo. Na segunda edição de Deuteronômio, que já nas épocas lá do rei Josias, eles reinterpretam, faz uma reforma na festa da Páscoa, que é a festa da Páscoa, que antes era feito com indivíduos, família, em casas, agora seria um evento nacional, todo concentrado em Jerusalém, isso é oficializado ali em Josias, mas desde Salomão já estavam centralizando isso ali. Algumas mudanças das ideias sobre Deus, por exemplo, a Arca da Aliança, ela vai sumindo como algo de importância, e a importância fica algo muito maior que é o templo, né? Isso você vai vendo na religião judaica daquela época, e depois na época de Jesus, isso cai por terra. Porque Jesus fala, não é o templo lá de Samaria, que era lá o do Jeroboão, né? Um outro no caso, nem o de Jerusalém, que era o de Salomão, mas nós vamos adorar Deus em todos os lugares, em espírito e em verdade. Então você nota uma outra reinterpretação aqui. Até a ideia de sacrifícios, por exemplo, foram modificadas, tirando aquele aspecto místico de quase que uma oferta aos deuses, e foi colocado um aspecto mais humanitário. É muito interessante isso. Aquela comida que era oferecida a Deus, ela deveria ser compartilhada com órfãos, com viúvas,
com os levitas e com todos os necessitados. Era um aspecto mais humanitário do culto. É interessante isso, né? A oferta que era dada a Deus era, na verdade, usada para ajudar os pobres e a manutenção do ministério, que era o caso dos levitas. Também se enfatiza muito justiça social, ética social e uma política de boa vizinhança, né? Deus era aquele a favor do órfão, da viúva, do refugiado, do estrangeiro. É essa ideia que havia sempre em Deuteronômio, uma lei presente para essa geração, as práticas que nós temos que ter nessa geração. E tem também uma transição em Deuteronômio, onde ele sai de um enoteísmo para um monoteísmo. O que é o enoteísmo? O enoteísmo é o seguinte: nosso Deus é o nosso Deus diante dos outros deuses. Ele é o melhor diante dos outros. Isso é enoteísmo. Monoteísmo é só existe Deus. Não existem os outros. Os outros são invenções. Os outros são desprezíveis. Os outros são doutrinas dos homens e invenções dos homens. Eles não existem. Está só na cabeça das pessoas. Só existe um Deus, o único e verdadeiro. É isso que aparece também, já começa essa ideia lá em Deuteronômio. Eu vou terminar lendo um texto de Deuteronômio com vocês. E esse texto é Deuteronômio 6, de 4 a 9. Que vocês vão notar que esse texto é uma pregação, é um chamado para aquela nação, para que aquela nação mude o seu comportamento, busque o Senhor e se entregue completamente ao Senhor. Deuteronômio 6, de 4 a 9, o texto diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, Yahvé Elohim, né, é o único Senhor. Olha, se Ele é o único, não existe nenhum outro. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Note que são essas palavras que Jesus coloca como as mais importantes da lei. Ele cita duas, uma delas é essa. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Conversem sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-os nos batentes da porta da sua casa e em seus portões. É claro que este último versículo não é para ser pego de modo literal, como os judeus ortodoxos fizeram e fazem até hoje, não é? Mas é simplesmente dizendo que ela deve ser um sinal que você sempre se lembre dela, que ela esteja em seu coração, na sua meditação, na sua mente e na sua prática, e funcionando dentro da tua casa, para que você não seja um religioso só de cultos e de reuniões ou de festas religiosas, mas que você seja um praticante, alguém que vivencia o Evangelho todos os dias, alguém que pratica a palavra de Deus e que a palavra de Deus seja lida na sua vida por todos os homens e mulheres que passarem, que encontrarem com você e verem o seu comportamento, eles vão entender que o seu Deus é de fato o único Deus e Senhor, aquele único que deve ser adorado e amado. Oremos. Senhor, que as suas palavras estejam em nosso coração e que elas direcionem a nossa vida, a nossa mente, a nossa família, o nosso deitar e o nosso levantar. O nosso culto ao Senhor não é feito somente num local. O nosso culto ao Senhor é feito em espírito e em verdade, em todo lugar e na nossa vivência, ou seja, em verdade. Então, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, a adoração da nossa vida. Nós vamos comer e beber para a Tua glória. Nós vamos amar e beijar para a Tua glória. Nós vamos abraçar e servir para a Tua glória. Nós vamos nos doar e fazer contribuições para a Tua glória. Nós vamos ajudar ao pobre, ao necessitado, para a Tua glória. Nós vamos levantar as nossas mãos e cantar-te louvores para a Tua glória. Nós vamos viver o nosso dia a dia para a Tua glória. Seja o nosso deitar e o nosso levantar agradáveis ao Senhor. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todos em louvor a Ti, ó Senhor. Amém. Amém. Voltando aqui agora para os nossos momentos de pergunta e resposta, eu vou ser breve, como tenho sido nas últimas aulas, e selecionando apenas algumas das perguntas, então não dá para a gente responder todas aqui, senão nós ficamos muito tempo. Eu vou me deter especificamente aquelas perguntas que foram bem colocadas, algumas realmente não dá para entender, outras ficaram bem claras e bem diretas ao texto que foi ensinado, e são essas que eu vou responder.
Uma delas foi: os profetas de Baal eram israelitas? Não, eles eram importados, né? Depois, provavelmente, tenha tido profetas de Baal israelitas mais tarde. Esses primeiros foram importados dali mesmo, né? Da Fenícia. Lembrando que os cananeus tinham antigamente uma língua em comum, o que, se você fosse da Síria, Aram, ou da Fenícia, que hoje é o Líbano, ou do norte de Israel, né? Que naquele tempo era Israel mesmo, né? Então, você praticamente tinha ali uma mesma língua, talvez apenas com sotaques diferentes, o que era facilmente compreendido entre um e outro. Então, esses profetas certamente eram uma religião importada que veio para lá. Depois, com certeza, tiveram profetas locais ou sacerdotes locais de Baal em outras ocasiões que a gente vai estudar na história anos depois. Uma outra pergunta que surgiu é: quer dizer que Baal era um deus dos ricos, e muitos acabavam até distorcendo a imagem de Deus, né? Causando uma ideia errada de Deus sobre o povo. Sim, é verdade. Baal não era declaradamente o deus dos ricos, mas a doutrina dele facilitava os ricos. Quando você fala, por exemplo, que a prosperidade é bênção de Deus, você está dizendo que a pobreza é maldição do diabo, você está dizendo que os pobres estão debaixo de uma maldição e que os ricos são abençoados. Então, a doutrina de Baal trabalhava mais ou menos isso, só que através do plantio e cultivo. Então, os grandes donos de terra, eles faziam grandes ofertas a Baal e aquele povo entendia que aquilo era a bênção do deus Baal sobre eles. É isso. Uma outra pergunta, uma pergunta aqui que é importante citá-la porque é uma correção aqui que eu quero fazer no pensamento. Olha só, sábado está nos 10 mandamentos. E os demais mandamentos, como fica? Amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar. Veja bem, sábado continua dentro dos 10 mandamentos e deve ser obedecido. A questão é, quando o texto está falando do sábado, é porque está estabelecendo um dia na semana para descanso. E o motivo era motivo trabalhista, para que não houvesse escravidão disfarçada, que é onde a pessoa tenha que trabalhar todos os dias. Muito bem. Minha pergunta é para você. Você tem o seu dia de descanso? Porque eu tenho o meu. O meu sábado é na segunda-feira. Segunda-feira eu descanso, não faço nada, faço o meu tempo, porque eu preciso disso. Deus que criou o meu corpo colocou uma regra em mim. É como você, por exemplo, que tem uma roupa e a roupa vem com aquela indicação: olha, não coloca na máquina de lavar, tem que ser lavado à mão. Aí você coloca na máquina de lavar, estraga a roupa, vai reclamar com o fabricante. Ele falou: mas eu coloquei isso lá no manual, não é? Então, no manual de instrução do nosso corpo físico, Deus está defendendo, dizendo que você precisa de um dia de descanso. O sábado também era um dia não só de descanso, mas um dia de busca a Deus e de serviço a Deus. Então é importante nós termos esse tempo para descansar e servir a Deus, seja ele qual dia for. A ideia de sábado é porque estava se organizando uma nação e queria ser uma lei geral para toda a nação. Nos nossos dias eu não vejo necessidade disso, tanto que os primeiros cristãos cultuavam isso no domingo e não no sábado. Uma pergunta que também, Jesus redefiniu muitas coisas, mas isso não era fácil, mudar uma cultura religiosa naquele tempo. Hoje vemos as mesmas dificuldades, uma cultura religiosa por erro na interpretação bíblica. Como mudar isso? Eu acho que cada um de nós deve mudar a partir do nosso campo de atuação. Eu posso atuar aonde? Na minha casa, na minha família, nos meus amigos e na comunidade que eu pastoreio. Assim também cada um de nós deve, dentro do seu campo de ação que Deus tem te colocado, viver e vivenciar essas coisas. Muito bem, tem algumas outras perguntas aqui, mas algumas estão fora do meu tema, ou muito paralelas ao tema, por isso eu já encerro por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, graça, paz e bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Até a próxima terça.